Então, pessoal, no vídeo que eu quero trazer para vocês agora, eu quero falar sobre a convolução de Dirichlet. Então, definição: dadas duas funções aritméticas f e g, definimos f estrela g, esse estrela é f convolução g, certo? F convolução g define nos naturais, nos complexos, uma função aritmética, como sendo f convolução g no ponto n é o somatório dos d's que dividem n de f de t vezes g de n sobre d. Então, o primeiro teorema que eu quero trazer é o seguinte. Então, propriedades da convolução. Então, f convolução g é igual a g convolução f. Propriedade B. F convolução g convolução h é igual a f convolução g convolução h. E a propriedade C. A função I de n como sendo indicador de que n igual a 1 é tal que f convolução I é igual a f. Ou seja, a função I é a função identidade perante a convolução. Então vamos provar esse teorema, a prova é bastante simples. Então, prova da propriedade A. A gente tem que f convolução g no ponto n é igual ao somatório dos d's que dividem n, f de d, g de n sobre d, que é igual ao somatório dos d's que dividem n, de f de d, g de n sobre d, vezes o somatório dos d' que dividem n, da indicadora de que n sobre d igual a d'. Certo? Ó, porque n sobre d, se d divide n, n sobre d é um divisor de n, certo? Então, esse segundo somatório interno aqui, ele sempre dá 1, certo? Aqui tem 1' nesse d'. Certo? Esse somatório aqui, ele sempre dá 1. Porque sempre d, n sobre d vai ser algum d' que divide n. Para que eu estou fazendo isso? Agora eu posso inverter a ordem do somatório. Então, isso é igual ao somatório dos d' que dividem n. Deixa eu escrever melhor esse d'. N sobre d vira d'. Então, g de d'. F de n sobre d'. Somatório dos d's que dividem n, da indicadora de que n sobre d' é igual a d. Certo? Se a indicadora de n sobre d igual a d' é igual a 1 se e somente se a indicadora de n sobre d' é igual a d. E esse somatório interno aqui, ele dá 1. Então, isso é igual o somatório dos d' que dividem n, da g de d', f de n sobre d', que é igual a g convolução f. Então, outra forma de ver essa prova, falando em palavras mais simples, ó,
Aqui na definição de convolução, D percorre os divisores de N de forma única. Mas se D percorre os divisores de N de forma única, N sobre D também percorre os divisores de N de forma única. Então, tanto faz eu escrever somatório dos Ds que dividem N de F de D vezes G de N sobre D, ou F de N sobre D vezes G de D, que é o que a gente mostrou. Agora vamos para a propriedade B. Então, F convolução G convolução H no ponto N é igual ao somatório dos Ds que dividem N da F convolução G no ponto D vezes H no ponto N sobre D. E agora essa convolução aqui eu vou abrir. Então isso é o somatório dos Ds que dividem N do somatório dos E's que dividem D da F de E, G de D sobre E, H de N sobre D. Agora eu quero inverter a ordem dos somatórios, mas nota o seguinte, ó, o primeiro somatório é D divide N e o segundo somatório é E divide D. Eu não posso inverter a ordem dos somatórios de primeira, porque o índice do segundo somatório depende do primeiro. Então eu preciso deixar esse índice somatório independente. Qual o truque que eu faço para fazer isso? Eu faço isso igual ao somatório dos Ds que dividem N, do somatório dos E's que dividem N, ó, passei de D para N, mas aqui eu vou compensar com uma indicadora. Indicadora de que E divide D. Certo? Eu tinha somatório de E divide D, passei para somatório E divide N e compensei com a indicadora de que E divide D. Da F de E G de D sobre E, H de N sobre D. E agora eu posso inverter a ordem do somatório. Isso é igual ao somatório dos E's que dividem N, F de E, dos somatórios dos D's que dividem N, da indicadora de que E divide D, do somatório do vezes G de D sobre E, H de N sobre D. Agora isso é igual aos somatórios dos E's que dividem N, do F de E. Agora eu estou somando sobre os D's que dividem N, tem o indicador de que E divide D. Então isso é o somatório sobre os D's múltiplos de E, KE, tais que KE divide N. Certo? Mas se KE divide N, isso significa que K tem que dividir N sobre E. Certo? Da G de D sobre E, H de N sobre D. E isso, por sua vez, é igual ao somatório dos E's que dividem N, de F de E, somatório dos K's que dividem N sobre E, da G de KE, que é igual a D, né, sobre E, vezes H de N sobre KE.
Mas agora anota o seguinte, ó. Isso aqui é igual ao somatório dos e's que dividem n, de f de e, e o somatório interno ali, ó, esse e cancela com esse e. O outro somatório é exatamente a definição de g convolução h no ponto n sobre e. E isso é, por definição, f convolução g convolução h no ponto n. Então, isso mostra a propriedade B. Agora, a propriedade C, a gente tem que f convolução I de n vai ser igual ao somatório dos d's que dividem n, da indicadora de que d é igual a 1, vezes f de n sobre d. E isso aqui, dentro desse somatório, isso só dá uma coisa relevante quando d é igual a 1. Quando d é diferente de 1, isso dá 0. Então, isso dá f de n. Ou seja, isso mostra a propriedade C.